capítulo 3, versículo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti, Aleluia. Jesus. Amém? Amém. Diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muitas Glória a vezes Deus. a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, pensando que a gente está agindo da maneira certa, que a gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo, o que é melhor para a gente, mas nós precisamos deixar o Senhor agir na nossa vida, Glória a Deus. Aleluia. porque nós nunca sabemos o que é melhor para Ele. A gente pode até achar que sim, mas somente o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Aleluia. E nós também precisamos depender do Senhor. Muitas vezes, muita gente não quer viver uma vida com o Senhor porque acha que consegue viver sem Ele. Meu Deus. Mas a realidade é que a gente não consegue viver sem o Senhor, porque a gente depende dele para viver. E sem Ele nós não somos nada. Verdade, meu Deus. E se com o Senhor já é difícil, imagina sem Ele. Então nós precisamos depender do Senhor para caminhar com Ele e permanecer sempre no caminho certo. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bendito, nós estamos aqui para te agradecer mais um pouco, Pai. Muito obrigado por estar aqui essa noite. Por mais um pouco, Pai. Não queremos ouvir, mas nós precisamos que o casal é assim, Pai. O Senhor passou mais nosso coração aqui essa noite. E nós precisamos que eu possa, Pai. Nós temos que viver. Nós temos nada, mas você conhecer.
aquilo para nossa vida, é porque é aquilo que tem que ser feito. Obrigado. Não é aquilo que a gente quer. E a gente tem que reconhecer que se deu errado, é porque o Senhor tem algo muito maior na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, diga, assim Deus me formou. Nunca poderá calar a voz. Diga,
conhecer, a gente tem que orar antes de agir. A gente tem que buscar a direção e escolher a direção certa para seguir. E quando colocamos o Senhor no centro, Ele arruma o que estava quebrado. Ele arruma, Ele preenche o que estava vazio. O que estava perdido, Ele acha. Ele organiza o que estava bagunçado. E o Senhor abre as portas certas, que Ele tem certeza que não vai nos afastar dele. E as que Ele, com certeza, nos afastaria dele, Ele fecha. E muita gente reclama quando Ele fecha as portas. Mas, se Ele fechou, é porque Ele sabe que se Ele permitisse que você entrasse por ela, você ia se afastar dele. Você poderia até agradecer no começo, mas depois ia se esquecer dele. Então, por isso que o Senhor muitas vezes tira o que Ele não quer para a sua vida. Aleluia. Mas a gente pode nem gostar quando Ele tira as coisas. Porque é normal o ser humano achar erro em tudo. Mas se Ele tirou, não era para ser. Foi livramento. E Ele sabe o melhor para você. E por isso Ele vai preparar algo muito melhor. Ouvimos terça-feira passada que onde nós e por quem nós clamamos, o Senhor volta. Ouvimos terça-feira passada que ainda que você esteja no vale da sombra da morte, ou que os teus estejam no vale da sombra da morte, se você clamar, se você dobrar o seu joelho, se você adorar, o Senhor guarda. Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa noite clamando por alguém, ou você entrou aqui nessa noite no vale da sombra da morte, mas saiba que se você clamar, o Senhor Ele estará dentro do teu lar. Aquele que trouxe seus dízimos e ofertas, pode trazer aqui à frente. Enquanto nós adoramos, traga a sua oferta, o seu dízimo com alegria, com amor. E enquanto nós estivermos clamando, lembre da pessoa, lembre do lugar, lembre da situação em que você quer que o Senhor haja. E diga: Senhor, eu sei que se eu clamar, o Senhor vai alcançar. O vento balançou meu barco.
pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Muitas vezes a gente acha que sabemos de tudo, mas nós precisamos confiar no Senhor. A gente precisa temer a Deus. A gente precisa reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando a gente decide nos afastar do que é errado e escolher o que é certo, a gente tem que escolher agradar a Deus. E quando a gente escolhe isso, a gente escolhemos vida e obediência. A obediência gera cura para a nossa alma e nos fortalece cada dia mais. Aleluia! E que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. Confiar, reconhecer e temer ao Senhor não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. E mesmo quando não estivermos entendendo o caminho, que possamos confiar no Senhor, porque o Senhor nunca se atrasa, Ele nunca perde o controle e, melhor de tudo, o Senhor nunca falha. Amém. Até que o Senhor Deus, vamos orar para o dizimista do pregador dessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante de Ti, nós estamos aqui para Te agradecer. Continue falando conosco, nós queremos ouvir o Senhor quer falar Estamos alegres por isso, irmãos, por esse motivo, estar na tua presença. Desde já agradecendo, o pastor Laércio que tem nos confiado, e ao Senhor que tem nos dado essa oportunidade. E com essa oportunidade, eu convido aos irmãos a abrir a sua Bíblia, aleluia, no livro de Gênesis. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra bastante maravilhosa para o nosso coração. Uma palavra que fala, irmãos, de fé. Glória a Deus, aleluia. Gênesis, capítulo 22, versículo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção a um lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram
ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém? Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Senhor tem diversas maneiras de falar com o seu povo, com o seu filho, com a sua filha. E as bênçãos é maravilha de Deus na nossa vida, mas às vezes o Senhor ele quer cobrar, ele quer um preço, e eu e você às vezes não queremos pagar esse preço, né? O homem ele sempre quer o bem e o melhor, né? Quanto mais melhor, mas ele não quer pagar o preço. Ele não quer pagar o preço, né? Mas aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina, né? Se os irmãos forem ver no capítulo anterior, Deus faz uma promessa a Abraão e a sua esposa, né? Porque ela não poderia ter filhos, mas para Deus, vocês sabem e eu sei, que não tem a palavra impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Nós somos limitados, né? Nós somos limitados. A gente vai até um certo ponto e não consegue. Mas essa palavra não conseguir para Deus não existe, porque Ele tudo pode. Ele é Deus, foi Ele que criou, né? E como Ele tinha prometido, irmãos, Ele cumpriu na vida de Abraão e sua esposa. Às vezes Deus promete na sua vida, na minha vida, algo, e a gente fica naquela expectativa daquilo chegar o mais rápido possível. E foi como a nossa irmã acabou de dizer aqui, irmãos. A gente recebe, e com um certo ponto a gente vira as costas para Deus. Deus ele não vira as costas para nós, de maneira alguma. Mas eu e você, às vezes fazemos isso. E com isso a gente acaba perecendo. Né? Eu até comentei esse dia com o pastor, uma determinada pessoa, né? Fala para ela, para outra pessoa, tudo isso que está acontecendo com você, o adversário está fazendo na sua vida. Às vezes pode ser, irmãos, às vezes pode ser, mas muitas das vezes não é. Isso acontece corriqueiramente na vida da gente. Isso acontece na nossa vida. Às vezes quebra o seu carro, foi o inimigo. Ora, às vezes o Senhor permite que isso aconteça para dar um livramento na sua vida, né? Mas a gente não, a gente quer chegar em tal lugar, né? Determinado lugar. E essa pessoa diz: está acontecendo isso com você, é o inimigo que está fazendo isso com você. Ora, irmãos, uma pessoa que ela tem sabedoria de Deus, eu acho que essa pessoa não tem sabedoria de Deus, que se tivesse não falava isso. E a outra pessoa diz para ela assim: isso aconteceu porque tinha que acontecer. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Isso aí não tem nada com inimigo, diabo, enfim. Nós estamos sujeitos a isso. Uma pessoa, irmãos, que não conhece a palavra de Deus, falar isso de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender o que Deus quer. Nós temos que procurar entender o que o Senhor quer da nossa vida. Porque quando Ele promete, irmãos, e a promessa maior que Ele tem para mim, para você, para a igreja, para todos nós, é que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí
foi cientista, não foi, enfim, homem que falou, mas o próprio Deus falou isso. Jesus Cristo. Eu vou voltar, buscar a minha igreja. E nós estamos nessa esperança. A nossa esperança é essa. Né? Aleluia. E aqui, irmãos, quando ele abre a madre da esposa de Abraão e ela concebe o filho, eles ficam felizes. Um casal, quando casa, ele quer ter filhos. É difícil um casal que não quer, né? Quer ser pai, quer ser mãe, enfim, né? E ele fez a promessa e ele cumpriu. Numa certa ocasião em que, para a sociedade daquele tempo e para hoje, não é possível. Não é possível. Mas como eu disse, para Deus não tem essa palavra possível. O Senhor, Ele faz do impossível possível. Ele move céus e terras para abençoar a sua vida, a vida do seu filho, aquele que é fiel para com Ele. Ele estende a sua mão na vida dessa pessoa. E se tiver que fazer algo, irmãos, fora do normal, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E Ele faz isso, irmãos. Abraão então tem um filho e coloca o nome dele de Isaac. E o Senhor sabia, né, que ele amava o Senhor e sabia que ele amava o filho, porque era o filho da velhice, uns tempos difíceis que não poderia acontecer, mas o Senhor dá essa oportunidade para ele, para aquele casal. E o Senhor, irmãos, como eu disse, às vezes Ele cobra, Ele quer alguma coisa que você mais ama. Aí você tem que ver o que é que você ama. Se é seu filho, se é seu carro, sua casa, seu trabalho, né? Tem pessoas que dizem, eu amo o meu trabalho, eu dou a vida pelo meu trabalho. Mas esquece que se você não tiver, Deus não der saúde para você, você não trabalha. Eu não trabalho, não conseguimos fazer nada. Então, o Senhor conversa com Abraão e fala para ele: eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. Ora, irmãos, talvez para ele poderia ser uma palavra dura, né? Para mim, uma palavra dura, difícil, mas em nenhum momento ele colocou dúvida no seu coração. E às vezes nós colocamos dúvida, a irmã acabou de dizer que dúvida, colocamos dúvida no coração. Mas será que é? Será que não é? Será que vai ser? Será que pode ou não pode? Essa é a dúvida, e a dúvida muitas das vezes ela deixa nós no chão, né? E se o Senhor falou, né, Ele é fiel para cumprir, como Ele tem cumprido na minha vida e na sua vida. Nós temos visto o trabalhar de Deus. Abraão, a palavra do Senhor diz que ele levanta de manhã cedo, prepara o jumento, né? Pega 2 dos seus servos e sai, né? Rapaz, e sai. A palavra do Senhor disse aqui, rapaz. E ele não era tão criança assim, irmãos, porque a palavra do Senhor disse que Abraão preparou a lenha e ele levou sobre os ombros. O rapaz levou sobre os ombros. Veja bem, irmãos, se fosse no dia de hoje, né, você fala uma palavra dessa para o filho, vamos, né, logicamente que ele não comentou com o filho, mas se você fala, vamos ali, ou enfim, vamos fazer tal coisa, o filho, não vou, vai você, ele nem fala pai, mãe, senhor, sabe? Vai você. Mas o rapaz, irmãos, ele seguiu os passos do pai. Glória a Deus. Seguiu os passos do pai. E o Senhor disse para ele: vai, que eu vou te mostrar o lugar. E eles saíram, né? Abraão, os 2 servos, o jumento, enfim, o rapaz, a lenha, a brasa, e saíram e foram para um determinado lugar. A palavra do Senhor diz, irmãos, que eles caminharam 3 dias. Então o lugar não era tão perto assim. E nós queremos tudo, né, na mão. Às vezes eu fico abismado, irmãos, você vai em determinado lugar, principalmente
mercado, pastor, o senhor chega, a pessoa quer parar na porta do mercado, descer do carro e entrar dentro. Não anda. Não anda. Eu fico incrível com isso, irmão. Eu fico assim, abismado de ver. A pessoa, ela chega, ela quer descer do carro, na hora que ela tirar o pé, ela já quer colocar o pé na porta e entrar para dentro. Principalmente em supermercado. Mas a palavra do Senhor diz aqui, ele falou, vai que eu vou te mostrar o lugar. Glória a Deus. Aleluia. Então não vai ser aqui, não vai ser ali. Eu vou te mostrar. A hora que chegar o momento, eu falo para você. É ali. Né? E às vezes o Senhor está falando para mim, para você, vai fazer tal coisa, vai participar do culto, ou vai fazer uma visita, vai dar uma palavra para o irmão, vai dar uma palavra para a irmã, enfim. E às vezes a gente se fecha e não quer falar, né? Acha que, não, da mesma maneira que eu fui procurar o Senhor, Ele também vai. Mas alguém falou para você e falou para mim. É verdade. Se não tivesse falado, nós não estaríamos aqui. Verdade. Se alguém não tivesse pregado para você, você não estaria aqui hoje, na casa do Senhor. E ele então vai, irmãos, sai, vai, coloca a lenha sobre o ombro do rapaz e vão procurar o monte. Chegando num determinado lugar, Abraão vê, e diz a palavra do Senhor que ele pede para o seu servo ficar com os animais ali, o jumento ali. Eu vou ali com o rapaz. Qual é a fé do homem, irmãos? A fé do homem. Eu vou ali com o rapaz adorar o Senhor e voltaremos. Na realidade era para ele voltar sozinho. É verdade. Mas eu vou ali adorar o Senhor e volto com o rapaz. Se ele tivesse comentado com a sua esposa, será que ela permitiria? Né? Se ele talvez ele tivesse comentado com o rapaz, será que ele iria? Mas irmãos, o Senhor fez promessa para Abraão antes de tudo isso acontecer na vida dele. Glória a Deus. E ele, em momento nenhum, ele duvidou. Em momento nenhum, ele pensou em voltar ou parar. Ele seguiu. Aleluia. Mas para chegar até aqui, ele passou muitas coisas, irmãos. Ele passou muitas dificuldades, muitas lutas, assim como você passa, como eu passo, como nós passamos no nosso dia a dia. Às vezes você está passando, né? Eu estou passando. Mas o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Glória. A palavra do Senhor diz que você não está só, o Consolador está com você. Né? O Consolador está com a igreja, está com o seu povo. Então você não está só. Glória a Deus. E Abraão chega lá nesse lugar e ele diz: fiquem ali que eu vou lá com o rapaz. Mas antes disso, o rapaz ainda faz uma pergunta para ele: meu pai, onde está o cordeiro? O rapaz sabia, irmãos. Ele já não era, a palavra do Senhor disse que ele era rapaz, ele não era criança. Ele sabia que para fazer um holocausto teria que ter o animal. Ele não sabia. E Abraão, irmãos, com sua sabedoria, disse para ele: ó, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu creio, Senhor. E ele chega, irmãos, num determinado lugar que o Senhor tinha mostrado para ele, e ele prepara tudo ali. Coloca a lenha ali, prepara, faz o altar, coloca a lenha. E a palavra do Senhor diz que ele amarra o rapaz e deita ele sobre a lenha. Como é que esse rapaz, né, irmãos, ia parar ali, naquele determinado lugar, se não o Senhor não estivesse com eles? Ele ia se espernear, enfim, ele ia virar, ele ia desmanchar o altar. Mas, irmãos, eu creio que ele era muito obediente ao pai dele, coisa que hoje nós temos dificuldade em ver com os nossos filhos, às vezes netos, né? Obediência. Mas ele permaneceu ali quietinho, né, irmãos? Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que Abraão, ele realmente estava concluído de sacrificar Isaac, seu filho, a Deus. E a palavra do Senhor fala que ele ergue as mãos para cima com a faca ou com o pé
desferir o golpe no menino, o anjo do Senhor fala para ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o Senhor, o anjo do Senhor fala conosco. Fala com o Graças a Senhor. Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele brada: Abraão, não faça mal ao rapaz. Eu sei que você Glória a Deus. serve a mim. Eu sei que você confia em mim. Glória a Deus. Eu sei que você crê em mim. Será que nós temos essa fé, irmãos? Eu tenho essa fé, não vou nem perguntar para vocês, eu pergunto para mim mesmo: será que eu tenho fé de fazer isso? Meu Deus. Né? Às vezes a gente, ou a maioria do povo, o ser humano na face da terra, eles têm fé em acertar uma loteria, acertar uma mega sena. Olha, eu tenho fé, eu vou fazer. Uma fé, precária, uma fé sem motivo. Por quê? Porque está querendo algo material. Algo material, que é algo terrestre. Mas a fé, ela move o sobrenatural. Aleluia. Ninguém entende a fé. Ninguém entende a fé. Eu estava vendo um vídeo hoje, irmãos, eu não vou saber explicar direitinho para os irmãos, mas mais ou menos assim, irmãos, eu não vou saber falar com as palavras. E o cientista fez uma pergunta para um determinado certo senhor. Ele pergunta da existência de Deus, e se Deus é matéria, enfim, algo assim desse tipo. E o homem de Deus cala ele, irmãos. Cala ele. Você não tem como explicar Deus. Antes que tudo isso existisse, ele já era. Aleluia. Ele é Deus. Glória a Deus. Foi ele que fez tudo isso. Então, não adianta você ficar procurando, irmãos, aquela pessoa ficar procurando pelo e ovo. Hoje está uma discussão tremenda. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? E ficam nessa, Quando que se olhasse para a palavra do Senhor, e eles iam entender o que a palavra do Senhor está falando. Aliás, o que Deus está falando para a humanidade. Mas a humanidade não vê isso. Ela vê coisa, tem procurando coisa, fazendo, rebuliço. Uma coisa, irmãos, que não vai levar nada. E aqui não. Aqui Abraão, irmãos, uma fé inabalável. A fé inabalável. Você erguer a faca para cima e vai desferir contra o seu próprio filho. E aí o Senhor manda ele para: não faça isso. Eu sei que você tem o Senhor. Eu sei que você crê em Glória a mim. Deus. Eu sei que a sua fé é inabalável sobre mim. Isso nos mostra, irmãos, e nos ensina que nós temos que ter fé. E se você e eu for ver para a palavra do Senhor, a nossa fé é o mínimo possível, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos, se nós tivermos fé com o tamanho de um grão de mostarda, eu posso falar para esse copo aqui, sai daqui e desce ali, e ele vai descer. Olha, irmãos, está vendo como a nossa fé, ainda que eu fale, eu tenho fé, ela é pequena. Ela é pequena. E a fé de Abraão? Abraão nos ensina, irmãos, que a nossa fé, ela tem que estar acima de tudo. Acima de tudo. Porque se você não tem fé, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Quando eu digo acima de tudo, não acima de Deus. Acima de Deus não, porque Ele é acima de tudo. Mas a nossa fé tem que estar agradando a Deus, tem que estar chegando aos pés do Senhor. Porque se não chegar, Ele vai fazer. Como não tem feito. Como não tem feito. Às vezes a gente pede, o Senhor não está. Vou fazer. Está pedindo. Ele está pedindo, mas Ele não está orando, Ele está clamando. Ele não está chegando aos meus pés, Ele está chorando aos meus pés. É isso que Deus quer de mim e de você. Aleluia. Que nós possamos estar aos pés dele. Aleluia. E às vezes, irmãos, eu sou um deles, falho, muito falho. Nós temos culto 2 vezes na semana, às vezes 3 vezes na semana.
e eu não estou presente. Eu estou sendo presente, eu estou sendo constante diante de Deus? Não estou. Não adianta eu falar para você que eu estou, que eu não estou. Por quê? Porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, eu estava todos os dias na casa do Senhor. Né? O salmista diz que ele está todos os dias na casa do Senhor. E eu não estou. Mas está cansado, enfim. Sim, canseiro. Eu entendo a dificuldade. Né? Mas eu estou falando de mim, irmãos. Não estou falando de você que trabalha, ou você que estuda, enfim. Cada um tem o seu trabalho, o seu estudo, a sua dificuldade. E eu tenho a minha. E às vezes eu fico lá, sentado, tranquilo, né? Mas o culto está acontecendo. O culto está acontecendo. Domingo eu não estive aqui, irmão. Perdi, não perdi? Eu perdi. Quem perdeu foi eu. Os irmãos não. A palavra foi falada. O Senhor tem certeza que operou, que tem operado todas as vezes. Quem perdeu foi eu. É nós que perdemos. Mas Abraão, irmãos, ele manteve ele firme na presença do Senhor. E quando o Senhor fala para ele não fazer mal ao rapaz, ele parou e ele provavelmente deve ter tirado o rapaz do holocausto, colocado ele do seu lado, e ele olha e vê o cordeiro preso aos arbustos ali. Veja bem, não subiu só Abraão e Isaac lá, e a lenha e a brasa? Subiu. Primeiro era para ele descer sozinho, ele ia sacrificar o filho, ele ia descer sozinho. Mas a fé dele, irmãos, não estava só ali naquele momento ali. A fé dele já vem de muito tempo. Ele já vem há muito tempo. E essa fé dele, irmão, não foi diminuída. Pelo contrário, tenho certeza que foi aumentada. E é isso que Deus quer de mim e você. Que nós possamos aumentar a nossa fé cada dia. Até chegar no grão de mostarda, que é pequeno. É isso que Deus quer de mim e você. Então Abraão pega o cordeiro, faz o sacrifício. Até porque ele saiu para fazer o sacrifício. Ele não ia retornar sem fazer o sacrifício, porque Deus pediu e ele ia fazer. Ele tinha que fazer. O Senhor lhe pediu. Às vezes você pede para mim fazer alguma coisa para você, eu não faço. Mas às vezes, pede e faz de pronto. Mas foi Deus que pediu. Então ele tinha que fazer o sacrifício. E ele, irmãos, não negou o sacrifício a Deus. Então a palavra do Senhor diz que ele volta com o rapaz, e diz que o Senhor reconhece que ele teme ao Senhor de todo o seu coração. Todo o seu coração. Será que eu temo ao Senhor de todo o meu coração? Será que o meu coração é voltado para Deus? Será que meus pensamentos é voltado para Deus? Cada um olha o seu coração para dentro de si, para sentir o que é que o Senhor está falando no seu coração. E não ficamos, irmãos, angustiados com as coisas desse mundo, de maneira alguma. Nós temos que ter fé. Eu sempre, já falei várias vezes, falo de novo. Pandemia, o Senhor nos guardou. Graças a Deus. O Senhor blindou a sua igreja e nem o mal chegou. Amém, Jesus. Estamos aqui. Glória a Deus. Mas por quê? Porque o Senhor reconhece você, reconhece eu, reconhece aquele que teme a Ele, com amor, com alegria, com fé, com gratidão. Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Fé. Glórias a Ti, Jesus. O Senhor, Deus, dá o seu próprio filho, o seu único filho, morte de cruz, uma morte terrível, para quê? Para salvar a humanidade, salvar o seu único filho. E Deus faz a mesma coisa com Abraão, o seu único filho. Eu quero ele em holocausto, sacrifício para mim. E ele se prontificou no mesmo momento. Não comentou nada com ninguém, mas
mas era Ele e Deus. E a maioria das vezes é você e Deus, eu e Deus. Porque às vezes, irmãos, nós podemos caminhar com certas pessoas até determinado ponto. Dali para frente é você e Deus. É eu e Deus. Por quê? Porque aquela pessoa não pode chegar mais além. Ela tem que ficar ali. Ela tem que esperar ali. Né? Eu creio que depois desse acontecido, ele falou para sua esposa o que Deus fez na vida dele. E nós aqui, os irmãos sabem e conhecem muito bem a palavra do Senhor. Sobre a história de Abraão, seu filho. E Deus tinha prometido para ele uma grande nação. Cumpriu a palavra do Senhor, cumpriu. Se cumpriu o que Deus falou. Porque o que Deus fala, irmão, não cai por terra. Eu sempre digo, às vezes a gente fala, vamos fazer isso, tal coisa assim, e não faz. Mas o Senhor não, o Senhor ele não tem desvio nem para direita nem para esquerda. Ele é centro. Ele é centro. E Ele quer que nós sejamos ou chegamos mais perto do centro que é Ele, Cristo. Porque às vezes, irmãos, o decorrer do dia a dia, o trabalho, a luta, enfim, as lutas que a gente passa, a dificuldade, às vezes a gente dá aquela olhada, aquela olhada, e aí é o momento em que a gente dá aquela balançada, como foi falado esses dias aqui, a tempestade lá, está perecendo, mas o Senhor está ali. Então, se você está tendo dificuldade, se eu estou tendo dificuldade, a primeira coisa que você tem que saber é que Deus está conosco. Ele está conosco. E como a nossa irmã disse, no momento certo, irmãos, às vezes Ele vai fechar para você aqui, mas Ele vai abrir ali. Amém. Mas às vezes a primeira porta que abre, a gente já tem que enfiar a cabeça. E aí se dá mal, passa dificuldade, passa luta. Mas, irmãos, o Senhor quer fé de mim e de você. Nós temos fé. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa não tem jeito. Não tem, realmente não tem. Para mim ela não tem jeito. Mas para o Senhor, como eu disse, não é o impossível para Ele. Ele pega, Ele restaura a pessoa, Ele coloca ela num banco. A palavra vai limpando, vai lavando o coração dele, vai limpando ele. E ele vai entender o que Deus quer com ele. E quando você vê, ele é um pregador, enfim, ele é uma pessoa que louva a Deus, que adora o Senhor. Mas a gente olha, não dá, isso é terrível, vamos deixar de lado. Mas o Senhor não, irmão. O Senhor, Ele olha, o olhar do Senhor, Ele tem um olhar de amor. Amor por mim e por você. Os que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora, Ele também ama, Ele morreu por eles. Mas às vezes a gente não. Não tem jeito, vamos deixar. Irmãos, que eu e você, nós possamos cada dia mais crer no Senhor Jesus Cristo. Ter fé naquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. A palavra do Senhor, ela sempre, os irmãos dizem aqui, ela confronta. Às vezes eu estou aqui, irmãos, falando, mas é o Senhor que está colocando a palavra na minha boca. Se eu for falar de mim para você, não vai ser nada. Então eu falando, essa palavra às vezes está confrontando vocês, não está confrontando eu próprio, eu que estou falando a palavra do Senhor. Por quê? Porque eu sou fraco na fé, então eu tenho que aumentar a minha fé. De que maneira que eu vou aumentar a minha fé? Olhando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, guardando os seus ensinamentos. Por quê, irmãos? Porque eu já tenho visto coisas, tenho visto milagres que o Senhor tem feito. Eu tenho visto milagres que o Senhor tem feito. Eu vou falar aqui, mas os irmãos já sabem, tem irmão aqui que sabe. Eu acabei de ver um milagre ali fora, na minha 40 e pouco, irmão. Está ali. Às vezes, os irmãos bem sabem e conhecem, a maioria, principalmente a maioria dos irmãos conhece, o milagre está ali. Tinha jeito? Não tinha.
Foi falado, uma vez encontrei e falaram para mim, a pessoa daqui, não tem jeito, hoje não vai passar. Glória a Deus, mas Glória a Deus. está vivo. Pode retornar para casa do Pai? Pode, hoje, amanhã, daqui 10 minutos ele pode retornar. Aleluia. Por quê? Porque é Deus quem faz. E às vezes a gente fica, né? Será? Vai, não vai, não é assim. Deus não quer isso de mim, quer isso de você. Deus quer que nós creiamos de todo o coração, de toda a nossa alma, né? De todo o nosso entendimento que Deus tem feito e está fazendo. E vai fazer, viu, irmãos? E vai fazer, continuar fazendo, né? Porque Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, Deus eternamente. Às vezes a gente acha que não vai acontecer, não. Vai sim, vai. No momento certo. A irmã disse que era no momento certo. Deus sabe o que faz na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Então, irmãos, esse homem nos ensina que a fé em Deus é o melhor, vou dizer assim, o melhor remédio para nós continuarmos firme na presença do Senhor. Ainda, irmãos, que o vento, né, venta forte, vem vendaval, mas eu e você, nós não podemos se abalar com isso, né? O Senhor, Ele sempre vai ter algo para você, para mim, algo melhor. Mas, irmãos, antes que Ele dê a nós possamos se achegar a Ele, com fé, crendo, com amor, não duvidando, porque se duvidar, irmãos, a gente fica pelo caminho, a gente para. Mas o Senhor não quer isso, irmãos. Ele não quer isso. Quando Ele tira o povo do Egito, Moisés é apertado pelo povo, e enfim, Senhor, o povo está meio oprimentado, fica o povo em marcha. Vão marchando. Chega a um certo ponto que não tem para onde ir, água na frente, morro, montanha do lado, faraó atrás, mas a palavra do Senhor é para marchar. Aleluia. Né? Glória a Deus. E eles iam chegar lá, mas é o que nós estamos falando aqui, a dúvida, o pensamento, mas lá nós tinha isso, nós tinha aquilo, cebola, pepino, enfim, né? Mas, atravessando mais além, eles iam chegar numa terra que mana leite e mel. Mas, irmãos, por desobediência, eles não chegaram. E isso nos ensina que nós devemos ser mais obedientes. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que crer mais no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Até porque, irmãos, eu vi um rapaz falando também assim, a maior dificuldade é ser crente. E o rapaz falou, mas por que ser crente é difícil? Porque você não pode isso, você não pode aquilo, não pode aquilo. E se você fizer uma dessas coisas, você vai para o inferno. Está vendo como é difícil, irmão? É difícil. Mas quando eu e você, nós estamos ligados em Jesus Cristo, você não vai sentir desejo no seu coração de fazer tais coisas. Você vai olhar para frente. Glória a Deus. Você vai olhar para Deus, eu vou olhar para Deus. Então nós vamos deixar de querer fazer isso ou fazer aquilo, né? E a fé em Deus é quem nos dá força para que nós não venha tropeçar, para que a gente não venha olhar do lado, né? Nós ouvimos aqui, né? A mulher olhou para trás lá, virou estátua de sal. Por quê? Ela saiu de lá, mas a cidade não tinha saído dentro dela. A cidade não tinha saído dentro dela. Então vai querer olhar para trás. Quando o Senhor chama eu e você, tem chamado de igreja, tem chamado de irmão, é para nós caminhar. Glória a Deus. Caminhar. Seguir em frente. Agora, se a gente quiser parar, o Senhor também, Ele não vai empurrar você. Não vai. Mas se você estiver caindo e você clamar, Ele segura na sua mão. Glória a Deus. É diferente você estar caindo para alguma coisa e você clamar e Ele te socorrer. É diferente do que eu querer parar ou voltar para trás, olhar para trás, enfim, desviar para a direita e para a esquerda. E Abraão,
ele desvia, fala, não vou levar o rapaz para lá, para outro lugar, não. O senhor vai onde eu vou mandar você ir. Amém, Jesus. Vai lá no monte lá, no monte Moriá, você vai fazer o que eu estou te pedindo. E ele ensina para a gente, irmãos, uma fé tremenda, né? Tremenda. Hoje a gente vê pai matando filho, filho matando pai, né? Quando poderiam estar juntos na casa do Senhor, e às vezes por algum motivo eu posso dizer, porque nem motivo tem, irmão. Nós temos que entender que a nossa vida hoje ela não vale nada para o ser humano. Você não vale nada para o ser humano. Né? Mata por um chiclete, uma coisa banal, né? Por quê? Porque conhece Deus, está distanciado de Deus. Às vezes pode até ter ouvido, mas fica olhando para trás, né? Não tem a fé naquilo que ouviu. E nós temos aprendido aqui, irmãos. O Senhor tem usado os seus vasos, os seus servos, suas servas aqui, e Ele tem falado conosco. Tem falado conosco, tem falado para a igreja. Fé. Amém, Jesus. Fé. Glória a Deus. Mais fé, irmão. Mais fé, irmão. Crê mais, irmão. Crê mais. Eu tenho visto, como eu acabei de falar, eu já vi ali. E aquilo é um milagre. Mas enfim, talvez a minha fé ainda está menor que o grão de mostarda. Eu preciso acrescentar um pouquinho mais para ver se ela chega um pouquinho mais perto do grão de mostarda. Que eu e você, irmão, nós possamos ter fé. Mas não é fé no homem, não. Não é fé no governo, não é fé no prefeito, não. É fé em Deus. Fé em Deus. Saiba de uma coisa: se Deus falou com você, colocou no seu coração que Ele vai fazer algo para você, creia somente. Creia e espere no Senhor. Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na vida da igreja. Irmão? Como eu disse, o Senhor, Ele não é mesquinho, não. O Senhor não é mesquinho. Ele não é vingativo. Ele é amoroso, mas é justo. Ele é justo, né? Às vezes a pessoa ela usa de artimanha para ver o que eu posso me beneficiar daquilo que você tem ou pode fazer por mim, né? A pessoa ela acha que ela está enganando uma pessoa, ela está se beneficiando, e às vezes não está. Às vezes não está, irmão. Ontem aconteceu isso. E o rapaz, acreditando no rapaz, enfim, ficou esperando e ele não apareceu. Mas levou o dinheiro. Levou o dinheiro, né? E só que assim, irmãos, às vezes a pessoa leva o dinheiro, mas aquele dinheiro não vai ser aproveitado. Vai lá na frente, vai acontecer alguma coisa, enfim, né? E vai acabar gastando 3 vezes mais do que ele tomou, né? Porque ele não fez o serviço, ele tomou. Mas, irmãos, que nós precisamos ter fé em Deus. Crer cada dia, sabendo que o Senhor é Deus e você não está só. Deus está na sua vida, Deus está no seu lar, nos seus filhos, enfim, no seu trabalho, né? Que nós possamos cada dia mais ter fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu peço que os irmãos coloquem em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que você e eu possamos ficar com essa palavra, né? Crendo que o nosso Deus, Aleluia, Jesus. Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Né? Santo é o Porque Senhor. se nós não queremos, irmãos, o que estamos fazendo aqui? Só estamos fazendo número. Verdade, Deus. E números para Deus não vale, não tem importância nenhuma. Glória a Deus. Deus eterno. Glória a Deus. Santo, Louvado é o nome de Jesus. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Cada vez que minha fé
Mas é cada dia. Cada dia nós estamos rompendo em fé. A dificuldade, enfim, a doença, a dor. Com fé que nós vamos chegar, né, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos essa fé, irmão, nós devemos parar, né, estacionar. Mas, irmãos, a fé, a palavra do Senhor diz que a fé remove montanha. Né, irmãos? É só crer. Amém? Eu agradeço pelo nome de nosso Senhor Jesus. E passo a palavra para o pastor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. A fé é o firme fundamento, é a certeza. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus já deu vitória sobre as nossas vidas. Já deu vitória sobre a tua vida. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ele já venceu na cruz do Calvário, já deu vitória na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. É a certeza tão grande que nós vamos e voltaremos. É a certeza que tudo já deu certo. Graças a Deus. E quem colocou essa certeza? O próprio Deus. Porque Ele já deu a fé para nós, mas muitas vezes nós não usamos. Por quê? Nós deixamos no nosso comodismo. Tá bom assim. A água está no tornozelo, tá bom. Tá no joelho, tá bom. Tá nos lombos, tá bom? Não. A gente tem que mergulhar no Senhor Jesus, para que a nossa fé ela se manifesta no milagre que nós buscamos. Amém, Jesus. O milagre que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Amém. E muitas vezes não acontece porque nós paramos. Tá rasinha assim no tornozelo, tá tão bom. Eu estou andando na água, eu não estou sentindo esforço nenhum. Então, se está bom para você assim, está bom para Deus também. Mas quando você toma uma atitude, Senhor, eu quero mais de Ti, Deus vai derramar mais sobre a tua vida. Mas para mais, é como o presidente estava pregando aqui, olha, eu tenho que se entregar mais. Eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar, descer ao monte, buscar o Senhor, para manifestar a fé que Ele depositou dentro de mim. Pela graça sois salvos, por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus. Deus já deu o dom da fé na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que exercer esse dom que está dentro de nós. Amém. Mas muitas vezes, tá bom, nada acontece. Deus. Aí a gente começa a murmurar e reclamar com Deus. Não, nós temos que colocar nossa fé em ação. Aí Deus vai fazer o impossível, como Ele fez na vida de Abraão, Ele faz na minha e na sua vida também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Sexta-feira tem o culto no lar, na casa da nossa irmã Adélia, às 8 horas da noite. Vamos estar ali adorando e reconhecendo que só o Senhor, Ele pode fazer mudança na minha vida e na vida daqueles que querem um compromisso com Deus. Deus pode mudar tudo e todas as coisas. E domingo às 9 horas da manhã, se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui no culto da família. Assim, o relógio da oração também. As orações acontecem com 24 horas. Então, desde lá orando. Uma hora 11, outra hora das 11 à meia-noite, às vezes da meia-noite meia hora, uma hora. Quem ora meia hora, também quem ora uma hora também você está diante do Senhor. Né? Quanto mais nós se aproximamos, mais vemos aí os milagres da parte do Senhor Jesus. Amém? Domingo às 9 horas da manhã, culto da família. Né? Venha adorar, traga a sua família e com certeza milagres e maravilha Deus vai realizar sobre a tua família. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz e o Senhor te acompanhe. Glória.